Eu quero trazer para vocês uma reflexão aqui nesta noite, porque muito se fala do avivamento aqui no Brasil, né? E o avivamento dos últimos dias, que vai começar aqui pelo Brasil, pelo menos é o que muitos acabam profetizando, muitos pastores, muitos profetas de Deus, né? É, e que no final dos tempos haveria também uma transferência de riqueza. Apesar que a transferência de riqueza ela não está muito clara na Bíblia, né? Ela não deixa muito clara que será nos últimos tempos, mas a Bíblia sempre falou de transferência de riqueza, Sim, de que os ímpios acumulam as riquezas para é, os justos, né? Eclesiastes diz isso, né? Que aos homens que agrada a Deus, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Para os pecadores, ele dá trabalho, para que eles trabalhem, amontoem, a fim de dar para aqueles que agradam a Deus. Está assim lá, Eclesiastes 2, o último versículo de Eclesiastes 2. Tá aí. Então, essa transferência de riqueza é algo bíblico e que Uhum. está ao alcance das pessoas. Mas hoje já existe já uma transferência de riqueza em andamento. Só que as pessoas não percebem. E aqui eu vou falar explicitamente do nosso país, né? Hoje, se você quiser pregar, se você quiser investir no reino de Deus, se você quiser fazer qualquer coisa, qualquer benefício que você gostaria de fazer para alguém, você pensa duas, três vezes, porque a nossa população hoje, de modo geral, né, eu acho que 60% ganha menos de R$ 2.000 por mês, né? E você fica limitado com relação a recursos financeiros, né? Então, Jesus tinha o seu tesoureiro, que era Judas. Pois Não é é, bom nem falar muito de. Muda, muda, muda. Continua, vamos falar de outra coisa aí, né? Deixa o tesoureiro de lado. Mas que nós utilizamos o dinheiro como uma ferramenta para evangelizar. Tá? Calma aqui que eu não vou pedir dinheiro para você. Não é isso. Eu quero contextualizar dizendo que se você quiser fazer alguma coisa a um benefício para alguém, geralmente você vai ter que dispor de algum recurso. Ah, Paulo, eu não preciso. De repente eu posso parar aqui e vou fazer uma visita, vou fazer alguma coisa. Mas veja só, você vai parar, você vai ter que deixar de ganhar dinheiro, você vai ter que se locomover. Chegando lá, você vai querer levar uma coisinha. Então, por mais humilde e simples que seja, sempre estamos gastando algum recurso. Agora, se você quiser atingir mais pessoas, você vai precisar de mais recursos. Então, essa transferência de riqueza, ela viria para a mão dos justos justamente para fazer essa evangelização que nós precisamos fazer. uhum. Mas veja só, eu falei aqui no início que a transferência de riqueza já está acontecendo. Se você pegar hoje, por exemplo, 32% do PIB, ou 32% daquilo que o brasileiro arrecada, tá, vai para impostos. Toda a riqueza do Brasil, né, que é o produto interno bruto, 32% é imposto. Então, ou seja, o governo fica com mais de um terço da sua renda. E muitas vezes o pessoal reclama dos 10%. Pois é. Muitas vezes o pessoal reclama dos 10%. Ah, 10% para a igreja, 10% para aquele pastor, para 10%. Cara, você está dando 32% para o governo. E aí você pergunta, mas o que o governo te dá de retorno? Muito pouco ou quase nada. O que nós vemos nas manchetes, o que nós vemos por aí, se você olhar, é só um descalabro de corrupção e tudo mais. E de ineficiência estatal. Então, se você trabalha, por exemplo, vamos imaginar, você trabalhou 30 dias, 10 dias vai para o governo. Não tem chororô. Paulo, mas eu sou autônomo. Mas vai do mesmo jeito. Por quê? Porque você vai receber o seu dinheiro, você vai ter que pagar impostos na hora que você for comprar o alimento, na hora que você for botar gasolina no seu carro, ou na hora que você for pagar a passagem de ônibus, não interessa. O governo vai tomar de você 32%. E nos últimos anos, né, com o governo atual aí, essa margem de impostos subiu. Então, ou seja, há uma transferência de riqueza acontecendo hoje no nosso país. Só que não está indo para o bolso da população, nem para o ímpio e nem para o justo. Está indo para a mão do governo.
para a mão do governo. E isso acontece justamente aqui no nosso país, que é uma forma de bloquear a pregação do evangelho. Por isso que eu digo que o que você vê no nosso país hoje não é simplesmente um problema político, ou um problema de caráter, ou um problema de justiça. Não, ele não está inserido só nas questões humanas ou as questões sociais. Ela está inserida também numa questão espiritual. Há uma potestade em cima da nação brasileira que está fazendo com que o governo segure toda a riqueza do povo de Deus e entesoure isso nas mãos do governo. E muitos dos que estão ali no governo estão pegando essas riquezas e estão levando para fora do país. E o povo não está, muitas vezes, se apercebendo disso. Então, isso está acontecendo. Então, quando eu falo de uma potestade, se você observar os demônios, né, essas entidades, elas são territorialistas. Por exemplo, você pode ver que uma determinada região é droga. Há uma potestade, há demônios ali que atuam em cima daquelas pessoas, que é a respeito da droga. Aquelas pessoas que tiram vidas, nós temos aqui um bairro em São José dos Campos, que é um bairro de classe média, média alta, muitos jovens estão tirando a sua própria existência. Há um demônio, ou demônios, ou uma casta ali espiritual dominando aquela região. Isso não significa dizer que não aconteça em outras regiões, né? Mas você tem isso daí, roubos, violências. Você pode observar que as cidades ela possui determinadas áreas que são dominadas por esses espíritos e ali acontecem crimes e problemas diversificados. Eles são territorialistas. E aqui no Brasil, né, você tem uma potestade que a gente poderia chamar aí, que é a potestade de Leviatã, que é o jacaré. Uhum. Que é o jacaré. O crocodilo jacaré. E se você observar, e agora eu vou colocar aqui para você, então eu vou falar para você, senta que lá vem história, que você vai ficar impactado com o que você vai ver aqui que eu acabei de colocar, que eu vou colocar aqui para você na tela, para a gente já dar essa palhinha para você, como que essa potestade, e como que ela vem trabalhando há décadas no nosso país. Por exemplo, o nosso centro político, ele é o centro político, o centro nervoso do nosso país é Brasília. Uhum. Quando você vê a própria construção de Brasília, e a gente fala de templos, né, quando a gente fala assim do Edir Macedo, que construiu o templo lá, né, o templo, o outro faz uma mega igreja, o outro faz alguma coisa, e muitas vezes esses caras que têm esses espíritos fazem templos e você não observa para quem que eles são consagrados. Só vê dos crentes, né? Só dos pastores. Só vê dos pastores. Templo de Salomão, que dinheirada foi lá em Dinheirama. Foi lá. Trouxe lá a palmeira lá, trouxe o negócio do Jerusalém. Trouxe a oliveira que não sei o que tem. Uhum. Tudo isso é simbólico e tem um porquê. Brasília, ela foi consagrada, tá, a essa entidade, né, que nós podemos dizer aí, tá, que é Leviatã, e Brasília toda ela foi concebida com os traços de uma cidade egípcia. Então, quando você pega ali todas as estruturas, você vai ver que elas têm uma ligação muito forte espiritual com o Egito Antigo. E o Egito Antigo, ele era inimigo do povo hebreu. Quer dizer, foi durante um tempo, né? Quando José foi para lá, foi amigo. Né? Na época da crise, foi amigo. Depois escravizou o povo. Escravizou o povo. O povo começou a crescer muito, sendo abençoado ali. E o faraó, que já tinha esquecido da época de José, não é? Que José trouxe prosperidade para o Egito. Naquela época não tinha internet, né, pastor? Não tinha internet, né? Não tinha. O cara jogava o papiro lá, escondia o papiro.
e prosperou muito debaixo ali da mão de Deus na vida de José, mas José morreu o faraó e tal, esqueceram, e o povo começou a crescer, o povo hebreu, e eles começaram a escravizar o povo que trouxe prosperidade para o Egito. Então, eu trouxe aqui para vocês, só para vocês terem uma noção, aqui tem, por exemplo, né, nós temos aí a antiga pirâmide da SEB, ficava no começo da L2 Norte, mas foi demolida. Em entrevista para o Brasília Secreta, o arquiteto Gledson da Costa, responsável pelo projeto, contou que não pensou em pirâmide para edificação, mas afirmou já ter sido reconhecido nos Estados Unidos como a reencarnação de um sacerdote egípcio. Você já está falando aí, tá vendo? Isso daí existe um livro que é Brasília Secreta, tá, que mostra isso daí. Então você está vendo essa pirâmide aí que está aí, né? Ela era um templo e ela remonta lá essa pirâmide aqui, a pirâmide de degraus do tempo do Egito Antigo. Né? Você vê, o arquiteto pensou nessa pirâmide aqui, ele falou que não foi, não teve coincidência de pirâmide. Talvez até não tenha, mas ele foi inspirado por alguma entidade aí, né? Mas você pode falar, não, Paulo, mas isso é uma coincidência. Então, bora lá. Então, nós temos aqui a catedral também, guarda semelhança com as construções do país africano, né? Para entrar, deve-se passar por um túnel escuro que vai em direção ao ambiente iluminado. Na frente dos templos antigos dos egípcios se posicionavam estátuas de seus deuses, da mesma forma que ficavam os apóstolos na catedral. Exatamente, então esses aí são os apóstolos. Você desce no túnel escuro da morte para você se renascer lá, que eles falavam da reencarnação e tudo mais. Né? E aí tem uma outra aqui, que é o próprio túmulo de JK. Esse é o túmulo de JK, é o mausoléu dele. Né? Para os pesquisadores, o Memorial JK tem a mesma estrutura de pirâmide egípcia e é semelhante a uma mastaba, que é isso daqui, ó. Né? Que é isso daqui? É um túmulo egípcio que sepultava faraós nobres importantes. Você vê que é um prédio semelhante, né? Só para guardar um cara, né? Só para guardar um cara aí, né? E tem mais ainda, né? O Teatro Nacional, na versão brasiliense, ele tem uma estrutura piramidal, né? Se você olhar aqui nessa próxima foto aqui, você vai ver o próprio Congresso Nacional, tem isso daqui, né? A base do Congresso Nacional se assemelha ao templo de Hatshepsut, né? O faraó que governou por mais tempo no Egito Antigo. Essa de baixo. Hatshepsut, é isso aí. Você pode ver as semelhanças aqui, né? Das duas construções, né? Você tem aqui também ó, o obelisco que guarda o quartel-general em Brasília, semelhante ao obelisco que guarda a entrada de Karnak, uma cidade fortaleza do Egito Antigo. Então, as semelhanças vão longe. Né? O próprio JK, né, tanto o faraó Akhenaton e o presidente Juscelino Kubitschek quiseram construir uma nova capital no interior das suas respectivos países. E dizem, né, que JK falavam para ele lá que ele era a encarnação desse rei aí, que era a encarnação desse rei, né? Então, você está vendo aí as semelhanças que nós temos de Brasília. E ainda tem ainda mais algumas coisas, né? Que deixa eu até ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Vira para cá, vira para cá, vira para cá, vai, aqui, ó. E tem esse daqui, ó. Se você for ver, é a cidade de Akhenaton. Se você for ver, é a própria asa de Brasília. Meu Deus! Que remete a Fênix, que remete a tudo isso aí. Isso, né? Semelhante ao de Brasília. E você tinha o Rio Nilo, né? O Rio Nilo, e aí você tem o Lago Paranoá. Lago Paranoá. Então, todas essas estruturas, então, o que nós vemos aqui? Basicamente, Brasília é consagrada a um deus egípcio, ou às entidades egípcias. Então, você está vendo que quando a gente fala assim, Brasília, coisa e tal, mas os políticos, de modo geral, no Brasil, eles têm essa tendência.
tem essa condição de consagrar, mas não consagrar a Deus. E os poucos políticos que você vê que realmente são consagrados a Deus passam um aperto danado. Sim. Sim. Né? E aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. Essas potestades que estão em Brasília, que dominam a central do nosso país, elas não querem que o povo de Deus prospere. Eles não querem a liberdade. Preste atenção no que aconteceu com aquelas pessoas que foram presas. São velhinhas com Bíblias na mão. Você percebeu? São pessoas que, tudo bem, cometeram alguns ilícitos lá, depredaram o quê? Se vê depredações piores do que aconteceu lá. E antes, realmente, do povo que estava acampado em frente aos exércitos irem para lá, foi um povo antes, que abriram a porta para eles, tem vídeo, tem tudo. Isso, pastor, é a condição humana. Mas me veio uma coisa aqui agora. Por que aquelas pessoas de bem depredaram os templos consagrados a Deus egípcio? É muito mais espiritual do que a gente imagina. Nós olhamos a condição humana, nós falamos da condição humana, mas nós precisamos ir um pouco mais além. Por que aquele povo, de uma hora para outra, decidiu botar abaixo os postes ídolos de Baal? Meu Deus, eu sei para onde você está querendo ir. Vou parar por aqui. Você percebeu que há um movimento espiritual acontecendo. Brasília não pode ser o centro do Brasil. Paulo, você foi fundo, hein? Brasília não pode ser. Tirar Brasília do centro do Brasil? Nós precisamos... E aí nós temos um lado espiritual, como aí você vê pessoas sendo usadas para falar determinadas frases, mas as pessoas muitas vezes colocam numa condição humana, como o Paulo Guedes fala assim, menos Brasília e mais Brasil. E você vê esse governo que aí está, ele quer mais Brasília e menos Brasil. Centralizar tudo ali. O que ele quer fazer? Escravizar o povo de modo geral. Como faraó. Como faraó. Meu Deus. Então, a guerra espiritual que nós estamos vendo, ela é muito grande, ela é muito forte. Essa transferência de riqueza, e segundo os especialistas acabam falando aí, que 2026, 2027, com essa reforma tributária, a carga tributária no Brasil vai subir. Vai estrangular ainda mais o povo. Então, é aquele tal negócio que você falou. O povo foi para o Egito, prosperou o Egito, mas passou o tempo e aí eles foram escravizados pelos outros faraós, que é o que está acontecendo aqui no Brasil. Hoje a população brasileira ela é basicamente um escravo moderno para essa elite que aí está. E essa elite está onde? Em Brasília, em seus palácios, em seus templos, consagrado a entidades egípcias. Então, quando nós vemos o quebra-pau em Brasília, foi muito mais além. Foi muito mais além. Muito mais além. Sim. Quando nós vemos a perseguição de velhinhas com Bíblias tomando 27 anos e traficantes saindo pela porta da frente da justiça, isso não é um problema, é um problema de justiça, sim, é um problema de justiça, mas é um problema espiritual enorme. E eu sou capaz de falar que muitos desses funcionários que estão ali no alto escalão, eles são consagrados a determinadas entidades. E que muitos podem estar até mesmo possuídos. Eu não duvido
que se uma pessoa de Deus colocar a mão em cima dessa pessoa, ela cai estribuchando ali. Eu não duvido. Porque se você olhar, é o que está acontecendo. É só você fazer a leitura. Você que está chegando aqui agora, né, pega um pouquinho mais para trás aí depois que terminar, você vai ver a relação de transferência de riqueza, Brasília, o sistema que nós temos hoje de arrecadação de impostos, que é realmente para tirar qualquer possibilidade de mobilidade do povo de Deus. Vale lembrar uma coisa: quando o povo de Deus foi liberto no deserto, muitos queriam voltar. O corpo estava livre. O corpo não estava mais no Egito, mas a cabeça daquele povo estava no Egito. Eles falavam assim: pelo menos lá eu tinha o que comer. Pelo menos tinha saudade dos alhos e das cebolas do Egito. Dos alhos e da cebola. Então, muito cuidado. Tem muita gente que está dizendo o seguinte: pelo menos eu tenho auxílio, eu tenho bolsa auxílio, pelo menos eu tenho auxílio, pelo menos eu tenho auxílio. Você está ficando escravo de um sistema que vai arrebentar com a sua vida. É isso aí, pastor. É uma frase que dizem, né? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles.